Olá, meu nome é Camila Amaral, eu sou coordenadora da equipe de genealogia da Martins Castro e hoje eu vim aqui para falar um bocadinho com vocês sobre os sefarditas e seus descendentes na região de Minas Gerais. Quando é que essas pessoas elas se deslocaram para aquela região? Elas se deslocaram ao longo do século XVIII, principalmente ao longo do século XVIII, quando começou a se desenvolver uma atividade mineradora ligada ao ouro e ao diamante ali. A descoberta das minas de ouro e de diamante, entre finais do século XVII e início do século XVIII, favoreceram um fluxo migratório intenso para aquela região de indivíduos que estavam interessados em enriquecer, em se envolver com a atividade mineradora e assim também estavam interessados em melhorar a sua vida, melhorar o seu status. Era uma região nova, recém-povoada e que se desenvolvia e que permitia e dava a sensação, de uma certa possibilidade de mobilidade social, econômica, de status de forma geral. Então, esses indivíduos, os cristãos novos, vamos fazer esse recorte, eles se deslocaram para ali nesse momento, e interessados em desenvolver esse tipo de atividade direto ou indiretamente. Eles eram provenientes do norte de Portugal. Existia um fluxo migratório enorme, volumosíssimo, ao longo de todo o século XVIII, de aldeias inteiras que se deslocaram do norte de Portugal em direção às Minas. E essas aldeias eram onde estavam localizadas as comunidades cristãs novas mais numerosas, de Portugal. Quais foram as primeiras cidades onde esses sefarditas e seus descendentes eles se estabeleceram ali em Minas Gerais? Então, é difícil saber quais foram as primeiras, mas a gente sabe pela ordem, vamos dizer assim, em que essas vilas foram fundadas ao longo do século XVIII em Minas Gerais, dá para saber onde esses indivíduos transitavam. Então, certamente Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Barbacena, Pitangui, Carrancas, a região toda de Lavras, enfim, uma série de regiões, em que com certeza aqui eu estou me esquecendo de alguma, onde esse Cerro, e aí eu vou me lembrar, Caxambu, onde esses indivíduos eles transitavam ou se estabeleciam, Então, certamente tem a ver aí com o surgimento da Baependi, Iuroca, e eu vou me lembrando, o surgimento dessas vilas ligadas ao ciclo do ouro e do diamante no século XVIII. Como era a vida desses sefarditas ou dos seus descendentes naquela região? Esses indivíduos, eles foram atraídos, sobretudo, se a gente pudesse simplificar, por dois aspectos. O primeiro, certamente, tem a ver com a atividade mineradora e a possibilidade de enriquecimento que esse negócio trazia. Mas nem sempre esses sujeitos, eles estavam vinculados diretamente à atividade mineradora. Eles não possuíam minas, eles não trabalhavam diretamente com a extração do ouro ou do diamante, mas eles estavam envolvidos de forma indireta. Eram homens de negócio, eram comerciantes, que estabeleciam os seus negócios ali ou que transitavam entre essas vilas para desenvolver as suas redes de comércio, e enriquecer os seus negócios, certamente. Por outro lado, o desenvolvimento dessa região, que era uma região afastada do litoral, ela oferecia uma espécie de refúgio para esses indivíduos, que tinham um estatuto de cristão novo e que continuavam praticando o judaísmo, ou que não necessariamente continuavam praticando, mas sempre eram alvo de perseguição nos grandes centros urbanos, onde existia uma estrutura governamental, uma estrutura administrativa, uma estrutura eclesiástica muito mais estabelecida e onde a ação inquisitorial se fazia mais presente. Portanto, esses indivíduos, eles viram ali também, uma espécie de espaço de proteção, de se protegerem, por conta dessa sua origem cristã nova e se protegerem da ação inquisitorial de um possível processo, denúncia. Entretanto, o desenvolvimento dos estudos sobre os cristãos novos na capitania, na região de Minas Gerais, vamos dizer assim, demonstram que essa sensação de proteção ela não se verificou ao longo do século XVIII. À medida em que
a região das Minas se desenvolve e cresce em importância econômica, enfim, cresce em termos populacionais, a ação inquisitorial também, a Inquisição também volta seus olhos para aquela região, né? O que antes existia uma necessidade de se observar mais os outros grandes centros urbanos, né? Os grandes portos, os grandes centros de atração de indivíduos de diversas origens, né? Que a gente verificava, por exemplo, no Nordeste, em Recife, em Salvador. Agora a gente percebe que a partir do século XVIII existe um deslocamento da ação da Inquisição, não que nas outras capitanias tenha deixado de existir, certamente, mas no século XVIII existe um foco maior nesse eixo sudeste, vamos dizer assim. Então, como é que essa ação inquisitorial se fazia presente? Existia uma série de estratégias desenvolvidas pela Inquisição, não só para Minas, mas para todos os outros locais onde ela atuava, dentro do Império Português, e que estavam vinculadas a outros agentes que não o inquisidor e as pessoas do topo da hierarquia, do Santo Ofício, né, e que trabalhavam ao favor da Inquisição. Então, existia toda uma rede de agentes que eram civis ou eclesiásticos e que trabalhavam, que eram nomeados, né, e que trabalhavam, espionavam, vigiavam, delatavam, denunciavam e eventualmente até prendiam esses sujeitos que cometiam crimes passíveis, né, da punição feita pela Inquisição. Sobretudo, né, os sujeitos de origem cristã nova, que a gente sabia que eram os grandes alvos do Tribunal do Santo Ofício, principalmente pelo crime de judaísmo. Minas Gerais ocupou o segundo lugar no século XVIII em termos de prisão pelo Tribunal do Santo Ofício, só perdeu do Rio de Janeiro, portanto isso também denota que existia ali uma ação muito incisiva. A última questão é, que famílias descendem desses sefarditas? Eu costumo dizer que trabalhar com sobrenomes é bastante perigoso. A gente tem que cruzar uma série de informações para poder fazer com que um sobrenome ele seja um indício forte de uma ancestralidade sefardita, né? Então, é possível, entretanto, não é só o sobrenome, e sim um conjunto de fatores, um conjunto de informações que precisam ser cruzadas para trazer uma força para aquele indício. Dito isso, eu prefiro trabalhar com duas histórias de duas famílias, duas curiosidades, de famílias que geraram uma descendência numerosa em Minas Gerais, e não só, como eu vou dizer daqui a pouco, e que são descendentes de sefarditas. A primeira família é a família que descende do fundador de Bahia Pendi, chamado Tomé Rodrigues Nogueira do Ó. Essa família, ela gerou uma descendência super numerosa. O Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, ele descende diretamente do Antônio Bicudo Carneiro. E ele gerou descendência não só no estado de Minas Gerais, mas extrapolou as fronteiras e chegou até o momento que a gente tenha conseguido identificar a Rio Grande do Sul, ao Espírito Santo, à Bahia e ao Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira família, vamos dizer assim, descendente sefardita que eu queria trazer aqui. A segunda família está ligada a uma figura conhecidíssima, a uma mulher poderosíssima, Dona Joaquina de Pompeu, que é famosa em Minas Gerais e imagino que no Brasil inteiro, e que não era descendente direta de um judeu sefardita, vamos assim dizer, né, de um sefardita, mas casou-se com um descendente do Antônio Bicudo Carneiro e, a partir do seu casamento, gerou uma descendência super numerosa, né, cuja ancestralidade está vinculada a um sefardita. Então, deixo aqui essas duas curiosidades. Convido a todos para pesquisar sobre sua genealogia, para entender um pouco mais da sua história, da história da sua família. Quem sabe quais são as surpresas que essa pesquisa e o desenvolvimento dela vão trazer para você e para toda a sua família, tá bem? E não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal e se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente tenta responder, tá bem? Tchau!